a coisa está muito complicada. Nós temos hoje uma, uma, uma polarização que eu acho que se agravou com a questão da pandemia. E isso criou também dois grupos que é aquele grupo que defende cegamente a vacina como o grande salvador, né? Como aquele elemento que vai libertar o mundo, né? Desse mal. E nós temos aqueles que demonizam, né? A vacina como sendo o grande vilão. E para além tanto porque surgiu nesse período de pandemia grupos, né? Que tinham uma certa inclinação para ser um ditador, e aí criou-se então, né, uma série de elementos que está convergindo nesse momento para uma ditadura camuflada de democracia. E aí, mas o que eu quero pensar aqui é o seguinte, em relação às famílias, porque a questão da família nesse momento eu acho importante. Nós temos uma população confusa em relação à questão da vacina, nós temos aí uma grande preocupação das pessoas, né? Outras famílias vemos uma certa confusão, né? Elas se dividem, uns acham que deve se vacinar, outros não. E por incrível que pareça, até mesmo rixas e problemas, divisões dentro das famílias por conta dessa questão. Eu nunca pensei que eu ia ver as famílias se degladiando por uma questão simples, né, como essa, de vacinação. Então, parece bobagem, mas isso se tornou um problema familiar. Né? Isso se tornou um problema familiar porque está acontecendo divergências. Eu estou falando isso porque eu tenho contato com algumas situações, estou vendo acontecer esse tipo de coisa, e eu acho isso absurdo, né? Como que questões como essas, que está sendo tratado no Brasil com que mais político partidário do que de outra forma, entra dentro das casas e cria ali um motim familiar, né? Difícil de se resolver, né? Então, como é que deve ficar isso aí? Primeiro, gente, eu penso assim o seguinte, eu acredito que deve-se haver um certo cuidado com relação à decisão da vacina, né? Quem decide quem deve se vacinar ou não? As crianças, os adolescentes devem se vacinar ou não? O pai diz que sim, a mãe diz que não. O governo diz sim, e o Ministério da Saúde diz não, né? E de repente ela quer dizer sim e fica nessa sim, às vezes não. O que a gente faz com tudo isso, né? Que confusão é essa? O Brasil, ele perdeu a linha, né? Então, vamos lá, família. Tem que pensar o seguinte, eu acho que a família, ela deve escolher, né? De acordo com os seus princípios, sua forma de pensar, né? A sua religião, a sua visão de mundo, né? O que se deve fazer, certo? Se vão aderir à vacinação ou não. O problema é que existem extremos perigosos aí. Primeiro, o extremo de você acreditar que a vacina é o fim do mundo. Tá? Eu não estou dizendo que não é, pode ser e pode não ser. Tá? Então quem quiser acreditar que a vacina é o fim do mundo, acredite. Quem quiser acreditar que a vacina é a salvação, acredite. Ponto. É um direito de cada um decidir o que pensar. Ponto. Outra coisa, existe aqueles, né, que acham que aqueles que não tomam vacina devem perder os direitos básicos de ir vir, gente. O direito de ir vir, né, pela falta da vacina. Tem pessoas que defendem até, né, as pessoas estão vislumbrando agora já, né? Um grupo de estudantes que serão impedidos de frequentar a escola porque não recebeu a vacina. Então, assim, a vacina, ela não pode de forma nenhuma ser imposta à força.
As pessoas têm que escolher se quer se vacinar ou não, certo? Então, as autoridades têm que pensar sobre isso, as famílias têm que começar a pensar sobre isso. Ela tem que tomar as rédeas da decisão se seus filhos vão se vacinar ou não, tá? Diante da sua visão de mundo, da visão familiar. Então, não se pode ter uma proibição também, né, de acessar lugares públicos pelo simples fato de não ter tomado a vacina. Existe um lado, né, da ciência que aponta para a vacinação em massa como uma possível solução. Mas existe também o outro lado, né, da ciência também que vai dizer o seguinte, né, que a vacinação em massa não é a solução. E mostra pontos positivos e pontos negativos. Então nós temos aí duas visões que eu penso que todos devem respeitar, tanto um lado quanto o outro, certo? Aqueles que são adeptos da vacina e acham importante, que faça uso dela. Aqueles que acreditam que a vacina se torna um problema nesse momento para a sua família, por uma questão ou por outra, ou por questões ideológicas, eu acho também que deve ser respeitada, né? E respeitada por quem? Respeitada pelos familiares, respeitada pela sociedade, respeitada principalmente pela política e pelos políticos do nosso país. Senão, nós vamos criar aqui uma situação insustentável, porque aqueles que defendem a não vacinação têm seus motivos, que seja ideológico, que tenha base ou não científica, não importa, tem seus motivos, talvez religiosos, uma série de elementos aí que façam que aquela pessoa, aquela família, né, pense por esse ângulo, né? Agora, então nós não podemos agora criar mais um motim no país, né, por essas questões. O que as pessoas não entendem é que as questões de ideologia e de crença, porque essa questão está muito ligada à questão de crença também. Por que eu falo isso? Porque existe uma série de teorias, né, relacionada. E quando eu falo de crença, eu não estou falando de fé religiosa. Eu estou falando de ideologia, certo? Ideologia quaisquer, sem, às vezes, base nenhuma científica e muitas vezes com base científica, com dados históricos que vai embasar bem aquele pensamento, tá? Então, não deixa de ser uma crença. Então, eu acho que nós devemos respeitar muito isso, porque as visões de mundo, as ideologias e as crenças, ela move uma história. As pessoas se confundem em relação a isso, acham que não, que é a política e a economia que move a história, e não é só isso, né? As ideologias, elas movem sim a história e deve ser vista como algo importante, porque nós podemos observar na história, né, muitos conflitos, inclusive armados, que tiveram simplesmente como base a ideologia. Então, nós devemos ter muito cuidado, muita cautela, respeito. A palavra de ordem nesse momento é respeito às opiniões e respeito às decisões pessoais de se tomar ou de não se tomar a vacina. As famílias devem fazer essa escolha e todos nós devemos respeitar as escolhas das famílias.